O lúpus eritematoso sistêmico é tudo o que você precisa saber. O lúpus eritematoso sistêmico, LIS, é o paradigma das doenças autoimunes. Você já ouviu falar de lúpus eritematoso sistêmico? Essa doença crônica que causa inúmeras lesões no corpo e atinge principalmente mulheres em idade fértil. Neste artigo, vamos compartilhar informações que você deve saber sobre essa patologia. Continue lendo para aprender sobre seus sintomas e suas causas principais. O que se deve saber sobre o lúpus eritematoso sistêmico? De acordo com a literatura científica, o lúpus eritematoso sistêmico, LIS, é uma doença reumatológica que afeta a pele e o tecido conectivo. Ela é considerada o paradigma das doenças autoimunes. Por ser uma doença autoimune, sua maior característica é a presença dos anticorpos. Ou seja, anticorpos fabricados pelo sistema imunológico do indivíduo, que atacam as células do próprio organismo. No caso do lúpus, o resultado final da ação desses autoanticorpos é o surgimento de lesões em vários órgãos e tecidos. Essa é a razão pela qual o lúpus eritematoso é considerado uma doença sistêmica, ou não organoespecífica. Trata-se de uma doença crônica, que transcorre com períodos de remissão e de agudização dos sintomas. Qual é a sua prevalência e etiologia? De acordo com os dados do Manual MSD, temos que 70 a 90% dos casos ocorrem em mulheres, geralmente em idade fértil. É mais comum em pessoas brancas e asiáticas. Pode afetar pacientes de qualquer idade, até neonatos. A causa exata da doença é desconhecida. Contudo, parece inegável que a etiologia seja multifatorial. Uma série de fatores genéticos, hormonais e ambientais atuariam sobre um sistema imunológico geneticamente predisposto. Portanto, em última instância, isso daria lugar às manifestações clínicas típicas da doença. Em um estudo recente, é indicado que a radiação ultravioleta é o fator ambiental mais ligado ao lúpus, e causa agudização em 70% dos pacientes, aumentando a apoptose de queratinócitos e outras células, ou alterando o DNA e as proteínas intracelulares, para que se tornem antigênicas. Da mesma forma, é afirmado que, embora o fator genético seja importante, não é causa suficiente para o aparecimento da doença. O que significa que o sistema imunológico está geneticamente predisposto. O sistema imunológico de uma pessoa não desencadeia uma resposta anômala, porque ele simplesmente quer, mas sim porque é necessário que exista uma predisposição a isso. Essa predisposição se deve à existência de genes de suscetibilidade. Esses genes estão relacionados de maneira indireta com a doença, e fazem com que quem a possua tenha mais probabilidade de sofrer da doença. No entanto, também se deve à ausência de uma série de genes protetores. A soma desses dois fatores tem como resultado a modificação da resposta imunológica frente a fatores externos e internos. Quando essa resposta é excessiva, ou se prolonga por muito tempo, surge a autoimunidade. Quais são os fatores condicionantes desse transtorno da pele? Fatores genéticos. Para começar, o lúpus eritematoso sistêmico tem uma importante associação com o HLA-DR3 e o HLA-DR2, assim como com alguns genes que codificam componentes do sistema do complemento, relação com déficit de C2 e C4. Os HLA, antígenos leucocitários humanos em inglês, são moléculas presentes em todas as células do organismo das pessoas, e permitem ao sistema imunológico diferenciar o que é próprio, para não atacá-lo, do que é alheio, para atacar. O sistema do complemento,
é formado por uma série de moléculas, cujo objetivo é eliminar qualquer elemento não reconhecido como próprio. Fatores hormonais. Em primeiro lugar, devemos considerar a maior prevalência do lúpus eritematoso sistêmico em mulheres em idade fértil em comparação aos homens. Por isso, foi proposta a ideia de que exista uma relação entre os hormônios sexuais e a doença. Portanto, os hormônios próprios, estrogênios, progesterona, prolactina, testosterona, e os exógenos, tratamentos de substituição ou anticoncepcionais, parecem desempenhar um papel importante na doença, apesar de não existir ainda um consenso sobre a importância de sua influência. Fatores ambientais. Em segundo lugar, alguns fatores ambientais parecem poder desencadear ou intensificar o lúpus eritematoso sistêmico. Radiação ultravioleta, relacionada com a fotossensibilidade, resposta exagerada à luz solar, própria do quadro, e o aparecimento de novos surtos depois da exposição prolongada ao sol. E infecções por alguns vírus, como o vírus de Epstein-Barr, ou alguns retrovírus. Induzido por fármacos, no qual o quadro clínico poderia se dever à atuação de certos fármacos sobre o sistema imunológico. Por exemplo, como acontece com a procainamida, antiarrítmico, ou a hidralazina, antihipertensivo. Qual é a patogenia do lúpus? O resultado final é a formação de imunocomplexos e seu depósito nos diferentes tecidos. Denomina-se imunocomplexo o resultado da união antígeno-anticorpo. Esse depósito é um dos principais mecanismos pelos quais se produz a lesão tissular, junto com processos de inflamação e apoptose, morte celular. Tudo isso resultante da resposta imunológica anômala. Qual é a clínica? Os sintomas gerais, 95%, são fadiga, falta de apetite, perda de peso e mal-estar geral. São os sintomas mais frequentes. Lesões cutâneas, 80% dos casos. Mais da metade dos pacientes com lúpus apresenta fotossensibilidade. Além disso, quase metade dos pacientes apresenta lesões na mucosa oral e nas fossas nasais em forma de aftas. Não deixa cicatrizes, e seu desenvolvimento se relaciona com o sol e com os novos surtos. Em ocasiões pode ser acompanhado de uma erupção cutânea avermelhada, que afeta outras regiões, pescoço, ombros, braços. Lúpus cutâneo subagudo, 10%. Aparecem lesões cheias de bolhas simétricas no pescoço e nos ombros quando a pessoa se expõe ao sol. Não deixa cicatriz, embora em algumas regiões, a pigmentação da pele pode ser alterada. Lúpus cutâneo crônico, 30%. Alterações hematológicas, 80%. O mais frequente é o aparecimento de anemia crônica. A mais frequente é a pleurite, e a mais grave é a hemorragia alveolar massiva. Felizmente, esta última é muito rara. Manifestações cardíacas. A mais frequente é a pericardite. Nefrite lúpica. Afeta a metade dos pacientes, e é um sinal de mau prognóstico. A alteração mais característica do lúpus é o aparecimento de autoanticorpos ANA, autoanticorpos antinucleares, presentes em 80 a 90% dos pacientes. Os ANA não são específicos do lúpus, já que também aparecem em outras doenças autoimunes.
Os ANA podem não estar presentes mesmo que o paciente tenha lúpus. Os pacientes ANA negativo, 10-20%, têm maior clínica e podem apresentar fenômeno de Raynaud. O lúpus é uma doença crônica, mas pode ocorrer com períodos assintomáticos, chamados de remissões. Por esse motivo, é importante que o paciente siga as indicações do médico e, ao mesmo tempo, procure manter um estilo de vida saudável.